Bom dia, Catarina. Vamos só esperar um pouquinho, tá bom? Enquanto isso, coloca o seu nome lá no chat, por favor. Vamos lá? Vamos dar continuidade, então? Eu e você, Catarina? Então, vou compartilhar minha tela aqui. Seja bem-vinda. Hoje vamos falar sobre matemática financeira. Dentro desse assunto, vamos comentar sobre taxa percentual e porcentagem, aumento e desconto de juro simples composto, valor atual e o valor futuro, tá? Eu sei que é muita coisa, mas a gente vai fragmentar isso, tá bom? E aqui tem um texto, ele fala como os brasileiros gastam, né? O crescimento econômico muda o mapa do consumo do Brasil, faz disparar as vendas de produtos e serviços sofisticados e aumenta o apetite por todas as classes sociais para comprar mais. Hoje, o Brasil é campeão de vendas em diversos setores. Em algum lugar do planeta, o comércio de celulares, TVs e telas finas, né, para se usar os seus próprios exemplos como um produto que demanda a tecnologia pronta. Cresce tanto e velomente. O país é o quarto maior mercado global de carros, terceiro em cosmético. O fenômeno que eu observo nesses dados é alimentado pelo enriquecimento da população. A classe média é responsável por quase 80% do consumo das famílias. Trocou o carro por moto, 1.0 por veículos mais potentes. Hoje, o Brasil é campeão de vendas em diversos setores. Em algum lugar do planeta, o comércio, né, de 2003 a 2001, uma renda média de consumo cresceu 33%. No período, 9 milhões de pessoas passaram a integrar a classe A e B. Já que a C
que é mais evoluiu, ganhou 40 milhões de novos integrantes. Então, a gente tem aqui do lado um gráfico, né? Onde ele fala que é o peso de cada classe média social. Então, aqui a gente tem os domicílios, o quanto detém a massa salarial e a participação total do consumo. Olha, a classe A, aqui, em relação ao percentual de domicílio, né, corresponde a 2,6%. A classe B, de 24,4%. A classe C, de 52,4%. E a classe D, de 20,6%. Então, a classe C aqui realmente tem uma demanda maior, né? A questão de consumo. É o mesmo gráfico aqui. A gente tem aqui, ó, um consumidor confiante. Os brasileiros estão mais otimistas no mundo. Então, a gente tem aqui um ranking. O Brasil ocupa nesse ranking aqui 5%, quinta colocação, né? Onde 80% dos consumidores brasileiros classificam a situação como boa ou excelente. 71% consideram a respectiva profissional como bom e excelente. Para vocês verem, né? Para você ver que todos os dias vemos no meio de comunicação o uso da expressão porcento. Então, a porcentagem ela está no nosso dia a dia, né? Uma das pesquisas mostra uma reportagem da introdução, cita 80% dos consumidores brasileiros classificam uma situação como boa e excelente. Isso significa que cada 100 consumidores entrevistados, 80 responderam considerar sua situação boa e excelente, né? Essa expressão porcento, ela vem do latim, dividido por 100. Então, a gente tem aqui, ó, 80%, posso escrever de 3 formas diferentes. 80%, que é a mesma coisa, tá? 80 dividido por 100, essa razão aqui, que se a gente dividir 80 por 100, a gente vai encontrar 0,8. Então, tenho 3 formas de representar a porcentagem, tá? O termo X%, em que X é um número real qualquer. Representar a razão centesimal de X está para 100. É chamado de taxa percentual, tá? Nós temos a porcentagem de uma quantia. Em nosso cotidiano, é muito comum precisarmos fazer cálculos de porcentagem para obter o percentual de algum valor. Então, a gente tem um exemplo aí, ó. Para achar a quantia, vou ter um aumento do meu salário de 1.500. Há um ajuste de 6%. Então, como vai fazer essa conta, né? Eu vou tirar 6% de 1.500, ok? E depois desse resultado, eu vou somar com o meu novo salário. Então, como que eu tiro 6% de 1.500? Bem, aqui 6% representa 6 está para 100. É uma divisão. Aqui eu posso multiplicar esse por esse e o resultado dividir por 100. Ou então, o que eu posso fazer? Eu posso cortar esses 2 zeros aqui, ó, do 100. Corto esse com esse, ó. Esse zero com esse aqui e esse com esse aqui. Vai facilitar, né? 6 dividido por 1 é 6. Então, 6 vezes 5 dá 90. Uma outra forma de fazer é, isso aqui é uma fração? Divido aqui primeiro, depois multiplico. Vou chegar ao mesmo resultado. Então, R$90 foi um aumento, tá? Então, o novo salário vai ser de 1.590, ou seja, vai ser 90 mais 1.500, para saber o novo salário. Se a gente fosse usar a calculadora, seria 0,06, que é essa divisão aqui, vezes 1.500, igual. Vai dar o valor. Ou então, eu vou pegar 1.500 vezes 6%. Qualquer calculadora tem esse símbolo aqui, tá? Ele também vai me dar o mesmo resultado. Então, aqui a gente tem um exemplo prático. Ano passado, uma fábrica tinha 600 funcionários. Este ano, o número de funcionários aumentou 15%. Quantos funcionários tem a fábrica agora? Então, eu tenho que tirar aí 15% de 600. E o resultado depois eu somar com os 600, né? Então, vamos lá. Eu tenho 3 formas de fazer essa mesma conta, olha. A primeira situação, eu tenho tirar 15% de 600, ok? E aqui, ó, cortou esses 2 zeros com esses 2 zeros aqui. Ficou
15 dividido por 1, que dá 15. Então, 15 vezes 6 dá 90. Depois disso, eu vou pegar esses 90 e vou somar com quem? Com os 600 funcionários, para saber quantos funcionários tem agora. Somando aqui, eu tenho 690. Uma outra forma de fazer é o seguinte: considerando o número de funcionários corresponde a 100% e teve aumento de 15%, então o total vai passar o quê? A 115%, o total de funcionários. Então, eu posso pegar, tirar 115% de 600, que aí eu já tenho o resultado final, tá? Esse 115% dividido por 100, e aí, ó, ele cortou esses dois zeros por 600, ficou 115 vezes 600, que deu 690. Uma outra forma de fazer é usando a regra de 3, tá? Então, aqui a gente tem 600, que é o número de funcionários. Eu não sei quantos funcionários tem no momento, mas eu sei que a taxa percentual aqui, ó, é de 100%. E o meu futuro, eu vou ter 115%. Então, 600 está para 100, assim como x está para 115. Multiplicação cruzada, ok? 100 vezes x, daqui, ó, dá 100x. 600 vezes 15, 115. Tá aqui. Aí ele pegou esse 100 aqui que está multiplicando, passou para o outro lado dividindo. E aí ele cortou os dois zerinhos. E aí ficou 115 vezes 6, que deu 690. Então, aqui eu tenho 3 formas de fazer. E aí vocês vão escolher qual é a melhor forma que vocês se identificam, tá? Um outro exemplo. Edgar teve um aumento de 8% e passou a receber 1.680. Qual era o salário antes do reajuste? Então, aqui a gente vai fazer, né, sentido ao contrário. Então, o salário correspondia a 100%, ok? Houve um aumento de 8%. O novo salário corresponde a 108. Então, aqui ele fez uma regrinha de 3, olha. 100% é o que era antes, o total agora é 108, né? Embaixo, o valor atual eu não sei qual é. Quer dizer, o valor atual não, o valor anterior era X. O valor atual é de 1.680. Multiplicação cruzada, porque 100 está para X, assim como 108 está para 1.680. Multiplica cruzado, e aí eu vou ter o meu resultado. Então, o salário dele antes do reajuste era um valor aproximadamente de R$ 1.555,55, tá bom? Dúvida? Tá tranquilo? Tranquilo, Catarina? Vou prosseguir, tá? Beleza. Aqui a gente tem aumento e desconto. Dentro do aumento e desconto, vamos falar sobre lucro e prejuízo. Então, existem diversas situações que existem aplicações percentuais, tá? Isso envolve as transições comerciais. Nesse tipo de transição, é muito comum termos o custo, que é o valor pago pela produção e compra de mercadoria. Nós temos o lucro e nós temos o prejuízo. Então, dizemos que a transição gera um lucro quando há um ganho financeiro. Então, o lucro é quando você tem um ganho financeiro, tá? Em relação a quem? Em relação ao custo. Então, aqui eu tenho três incógnitas, né? Eu tenho um L de lucro, eu tenho o C, que refere ao preço do custo, e eu tenho o V, que é o preço de venda. Então, podemos determinar o lucro gerando uma operação comercial, que seria L, para a gente ter o lucro, vai ser o valor de venda, que é o valor final, menos o custo, tá? Então, ó, se o L, o resultado do L for positivo, beleza, ele teve lucro. Se o L for negativo, a transição lá comercial é que ele teve prejuízo, tá? Bom dia, Gabi, tudo bem? Coloca o seu nome, por favor, no chat, tá? Estamos falando sobre matemática financeira. Estamos aí no meio da nossa aula. Mas seja bem-vinda, tá bom?
E aí nós temos o seguinte, que o lucro ele pode ser expresso como porcentagem de um preço de custo ou preço de venda. No entanto, a margem de lucro sempre deve ser calculada sobre o preço de venda e nunca sobre o preço de custo. Ou seja, um produto não pode ter uma margem de lucro superior que 100%, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Uma mercadoria tem um custo de R$ 280 e a venda por 320. Ou se a gente fizer a subtração aqui, a gente tem um lucro de 40%. A porcentagem de lucro sobre o preço de custo é... Então, vou pegar o L, que é meu lucro, vou dividir pelo meu custo, tá? Ou seja, 40 reais dividido pelo custo, que é 280, tá aqui. Essa divisão aqui, ele até simplificou, na verdade, a fração. Cortou esse zero com esse aqui, dividiu por 4, deu 1/7, ok? Ele dividiu, porque a fração é uma divisão, ele dividiu, deu um valor aproximado, deu 0,1428, e depois ele multiplicou por 100, para saber, né, porcentagem. Deu 14,3%, tá bom? Esse valor aqui é a porcentagem do lucro sobre o preço de custo, tá bom? Agora, a porcentagem do lucro sobre o preço da venda, como vai ser? Vai ser o lucro dividido pela venda. E o meu lucro aqui é 40. A minha venda foi 320. Aí ele fez a mesma coisa, né? Ele simplificou, cortou esse zero com esse aqui, dividiu por 4, fez a simplificação por 4, dá 1/8. Dividiu esse valor, deu 0,125, e por fim ele multiplicou por 100, para tornar uma porcentagem. Então, aqui deu 12,5%, tá bom? Aí a gente tem a variação percentual, tá? Em muitas transições comerciais, já é importante saber o preço, quanto o preço ou o valor envolvido mudou. Um conhecimento de variação percentual de valores nos possibilita tomar decisões mais assertivas e exceder a nossa cidadania da consciência. Então, temos lá um exemplo, né? Em uma liquidação de uma camiseta de R$ 50 vendida por 30, a diferença em reais dos dois preços é de R$ 20. Então, nós temos o valor maior e o valor menor, ou seja, 50 menos 30, que deu 20. Para determinar a variação percentual da diminuição, quantos por cento o preço diminuiu, dividimos o valor da diferença, que é 20, pelo preço maior, que é o preço inicial, que é 50. Então, essa divisão aqui, eu tenho como 40%, tá? Primeiro, ele simplificou a fração, dividiu e depois multiplicou por 100. É sempre esse processo, tá bom? Então, aqui, essa variação percentual vai acontecer desta forma. Sempre vai ser o valor da diferença, né? Nesse caso aqui foi 20, e dividiu pelo preço inicial, que corresponde a R$ 50 reais. Dividiu e multiplicou por 100, que aí deu 40%. Essa razão nos dá que o percentual corresponde a quantos por cento de 20 e de 50, ou seja, o preço da camiseta diminuiu 40%. E aí é um super vantajoso comprar essa camiseta, né? De 50 foi para 30 reais. Teve uma redução aí de valor de 40%. Essa mesma camiseta custou a custar R$ 50 reais. Para determinar qual foi a variação percentual do aumento de 30 para 50, nesse caso a gente faz a divisão, dividimos aí o valor de 20 da diferença inicial, né, que foi 50 menos 30, pelo valor menor. Então, aqui a gente tem 20 dividido por 30, que aí vai me dar um valor de 67%. Essa razão corresponde a um aumento, né, da camiseta, foi de 67%.
Então, quanto o preço da camiseta mudou de 50 para 30, houve uma diminuição de 40%. Mas quando o preço mudou de 30 para 50, o aumento foi de 67%. No entanto, o lucro, quando a camiseta foi vendida a R$ 50, ainda era 40%, pois toma como base a margem de lucro de 20%, de R$ 20, né? Calculado sobre o preço de venda de R$ 50. Aumentos e descontos sucessivos. Aumentaram o valor de 8% e depois aplicar um novo aumento de 12%, equivale a efetuar um único aumento de 20%? Não é a mesma coisa, tá, gente? Então, olha só. Então, aqui ele pegou aqui nesse exemplo, para facilitar os contos, o valor de R$ 100, né? De 100. Então, aqui no primeiro cálculo, o primeiro aumento foi de 8%, então foi de R$ 8. Então, o novo valor aqui, somando 100 mais 8 dá 108. O segundo aumento vai ser em cima de R$ 108 e não em cima de 100, tá? Então, aqui eu vou pegar 12% de 108, que deu 12,96. Aí eu vou pegar esse valorzinho aqui e vou somar com 108, que me deu R$ 120,96. Calculando um aumento de 20% em 100, em que 20 obtemos um novo valor de 120. Isso mostra que as duas operações são diferentes, tá? Se você simplesmente tirar aqui de R$ 100, vamos ser de R$ 100, né? 20%, acrescentar 20%, e na verdade só aumentou R$ 20, então ficou 120, né? Obtemos um novo valor de 120, mostra que as duas operações são diferentes. Os aumentos percentuais sucessivos não correspondem a um único aumento aplicando as somas sucessivas, percentuais sucessivos. Isso quer dizer o seguinte, gente, se eu pegar 8%, jogar o valor aqui como foi, deu 108. Quando eu fizer um novo cálculo, para jogar aqui um aumento de 12%, eu não vou calcular em cima de 100, eu vou calcular em cima do novo valor, que nesse caso aqui foi 108, tá? E aí o valor a pagar, olha, R$ 120,96. Se eu simplesmente pegar 100 aqui, né, e aplicar 20% de aumento, esse valor, na verdade, eu vou ter, no valor final, eu vou ter R$ 120. Olha a diferença. É centavos? É. Mas vamos supor que seja uma camisa sendo vendida. Quanto esse comerciante não vai ganhar? Ou melhor ainda, se fosse no hambúrguer do McDonald's, um mais caro, né? Olha quanto 96 centavos ele iria ganhar de cada cliente, né? Então, o resultado final, para quem vende, é mais vantajoso aplicar aí o aumento sucessivos do que um único aumento, tá? Então, calculando aumentos de 100, né? Que é 20, obtemos um novo valor que é 120. O que mostra que as duas operações são diferentes, como foi falado anteriormente. Aumentamos percentuais sucessivos não corresponde a um único aumento aplicado nas somas percentuais, tá? Como a gente comentou lá no slide anterior. Então, vamos lá. Aqui ele está falando o seguinte, ó. Como exemplo, efetuamos o desconto. Aí a gente está falando de desconto agora. Antes a gente falou do aumento, agora é do desconto. Desconto de 8% ao valor de 100 e em seguida o outro de 12%. Então, vamos fazer o desconto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar a porcentagem de 8% dentro do universo de 100, que dá 8. Então, vou pegar 100 menos 8 dá 92. Beleza. Vou aplicar o segundo desconto. Meu segundo desconto, eu vou aplicar em cima do valor de 92 e não o valor de 100, tá? Então, aqui, tirou aqui 12% no valor de 92. Então, dá R$ 11,04. Subtrair por 92, deu R$ 80,96. Agora, se a gente pegasse esse valor de 10, de 100, né? E fizesse o desconto direto de 20%, eu ia ter o valor final de quê? De 80. Então, novamente, aqui, se eu fosse dar um desconto para alguém, era mais fácil dar um desconto final de 20% e não descontos sucessivos, tá?
Temos aqui uns exemplos de exercícios resolvidos. Então, a população atual de uma cidade de 50 mil habitantes, sabendo que essa população cresce 2% ao ano. Qual será a população desta cidade daqui a 3 anos? Então, vamos lá. Então, a população inicial eu não sei. Então, vou chamar de X. Se eu não sei, vou ter que descobrir, né? A gente sempre associa uma letra, não é isso? Então, beleza. Sabendo que o crescimento é um acréscimo de 2% ao ano. Então, a cada ano que você passa, tem 2%. Então, aí a gente já dá uma intenção aí de sucessivo, né? Então, no primeiro ano aqui, vai ser o quê? X mais 2% de X. Ok? Então, eu tenho X mais 0,2X, que é essa multiplicação aqui. Então, nós temos aqui X que multiplica, que eu coloquei em evidência aqui, tá? Daqui para cá foi uma evidência que foi colocada, ó, X foi colocado em evidência. Então, se eu multiplicar X vezes 1, vai dar X. Se eu multiplicar X vezes 0,02, vai dar 0,02X. É a mesma informação daqui, tá? Somando esses dois aqui, dá 1,02. O quê? X. Então, no primeiro ano, aconteceu isso aqui. No segundo ano, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar em cima desse valor. Então, eu tenho 1,002x mais 2%, não é isso? Aqui, ó, cresce 2% a cada ano. De 1,02. Vou fazer o mesmo processo que o anterior, né? Colocar em evidência, fazer a multiplicação aqui, enfim. E aí, aqui eu tenho, ó, 1,02 elevado ao quadrado de x. E aí, só que ele pede em 3 anos, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui no terceiro ano. Só que no terceiro ano eu vou usar esse último valor. Eu vou fazer o mesmo procedimento, tá bom? E aqui eu acho 1,2 elevado ao cubo x. Substituindo x por 50 mil, que é o valor atual, então nós temos isso aqui. Opa! Nós temos essa situação aqui, ó. Só substituir. Então, tem 1,02 elevado ao cubo x, que é igual a 1,02 elevado a x vezes quem? 50 mil. Resolvo isso aqui, pode resolver na calculadora, tá? Na calculadora no celular, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem uma função bem bacana. O meu celular tem uma função aqui que a gente clica nela, mas de alguns de vocês só virar, tá? Para calculadora científica. Tem um botãozinho aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. X elevado a Y. Então, por exemplo, é 1,02, né? Aí eu aperto esse botão aqui, apertei o botão, coloco o número 3. Aí ele me dá o resultado. Tá vendo? Ele me dá esse resultado. Tá? Então já facilita muito. Sinalzinho de igual, multiplica por 50 mil. E aí ele tem aí, ó, o mesmo valorzinho lá. Tá? Como a gente está falando de pessoas, né? Então esse 4 eu descarto. Como é um número menor que 5, né? Então não precisa arredondar, tá? Então é 53.660. É a população após 3 anos, tá bom? Então, assim, é a interpretação de cada exercício, né? É colocando as informações. Vocês viram lá no início que os itens que eu li são bastante coisa, então, assim, eu resolvi fragmentar isso aí, porque são muitas informações. Tá? Então, vamos fazer por parte, tá? Essa matemática financeira. E agora, vou pedir para vocês fazerem, ó, rapidinho, essas 3 questões, tá? Vou dar um tempinho para vocês, papo de 5 minutinhos mesmo. Então, 5 minutinhos para vocês fazerem, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então, a primeira questão ele pede aí para transformar, né? Transformar o número decimal numa forma de uma taxa percentual.
Na 2, ele pede para calcular o percentual de cada item. E na 3, eu tenho um probleminha aí, né, relacionado a lucro, né, preço de venda, tá bom? E aí é só printar, ou até mesmo, como só tem só essa telinha aí, é só escrever no papel, tentar resolver aí no papel, tá? Depois vocês com calma passam pro caderno. Vamos lá, vamos corrigir? Questão número 1. Ele pede para transformar, né? Olha só. 0,56 é a mesma coisa que 56 dividido por 100. E transformando isso aqui é a mesma coisa que 56%. Aí a gente tem a questão B, C e D. Na questão 2, é só a gente tirar o percentual de cada um, né? Se é 14%, vai ser 14 dividido por 100 vezes 3.000. E aí multiplico primeiro e depois divido, ou então divido e depois multiplico. Posso cortar os 2 zerinhos lá, né? Como vocês já viram. E o resultado vai ser em dinheiro. Ó, a letra B. E aí o processo vai ser o mesmo, galera. Ah, professora, olha só, tá 0,6%. O que eu faço? 0,6 dividido por 100. E procede normalmente, tá? Na questão número 3, ele fala que certa mercadoria foi comprada por R$ 860 por enquanto deve ser vendida para dar um lucro de 20% no preço da venda. Então, vamos lá. Então, o preço da venda vai ser 860 mais 20%, né? 20% vezes 860. Ele fez direto aqui. Resolveu primeiro essa porcentagem e o resultado ele somou com 860. Que no final de tudo deu 1.032, tá? Agora eu vou pedir para vocês printarem, né, essas questões, porque quarta-feira a gente vai corrigir. Então, ó, questão 1, 2 e 3, printem aí, por favor. 4 e 5. E a questão 6 e 7. Querem que eu volte em alguma tela? Passei muito rápido. Tranquilo aí? Não? Então tá. Então, gente, ó, façam os exercícios. Na quarta-feira a gente vai corrigir, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até quarta-feira, tá? Tchau, galerinha. Daqui a pouco eu vou disponibilizar a gravação lá no nossa Agenda Edu, tá? Tchau, tchau.